Oi, gente, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio para um bate-papo bem legal, uma médica que faz tempo que eu estou querendo trazer aqui e ela nunca tem tempo. Doutora Marina Rossato, prazer receber você aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, Cris, estou muito feliz. A vida realmente é muito corrida, mas felizmente hoje eu consegui vir. E hoje, para começar o nosso papo, eu queria falar com você de dois assuntos que os pacientes têm muita dúvida. Quais são as linhas terapêuticas de tratamento do mieloma? Então, assim, químio, imunoterapia, o que é diferente, qual a diferença entre elas? E também, nesse mesmo papo, a gente podia falar um pouquinho sobre um outro tema interessante. O que você quer falar? Me conta. Que eu quero falar? Eu quero falar de pesquisa clínica. Exatamente, tá? Então, vamos começar falando de linhas de tratamento? Vamos. As linhas de tratamento... É muito importante a gente dizer que quando o paciente faz o diagnóstico de mieloma, ele vai entrar na primeira linha de tratamento. Então, ele vai fazer a primeira linha. Depois, quando o paciente precisar trocar o tratamento, ou quando ele tiver a recidiva da doença, ele vai para a segunda linha de tratamento, terceira linha de tratamento e assim subsequentemente. Primeira linha é a mesma coisa que terapia inicial. Isso. É isso? Primeira linha é a mesma coisa que terapia inicial. E é importante dizer que não necessariamente não, de jeito nenhum, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta linha são linhas piores. Porque às vezes o paciente acha, nossa, eu estou na quinta linha de terapia, é um tratamento pior do que a primeira? Não, é um tratamento subsequente. Então, acho que isso é a primeira coisa para a gente deixar claro. Deixa eu fazer uma pergunta. Antigamente, eu acho que isso é uma dúvida que até eu, Cris, tenho. Antigamente, a gente sempre falava, não, começa com aquilo que é o básico, depois vai para as terapias avançadas, e hoje parece que a coisa mudou, né? Hoje já se começa com o melhor de cara, é isso mesmo? Isso mesmo, Cris, não temos tempo a perder. Mudou, gente, viu? Mudou. Não é que a informação da MF estava errada, é que isso mudou com o tempo. Não temos tempo a perder no tratamento do mieloma, então a gente tenta dar a melhor terapia que a gente tem disponível para o paciente logo na primeira linha, porque tem a chance do paciente não responder. Então a gente tenta dar o que a gente tem de melhor logo de cara. Essa é uma mudança de paradigma, uma mudança grande que aconteceu, né? Sim, muito importante. É que nem a terapia de manutenção, que antes não tinha comprovação e hoje todo paciente precisa fazer terapia de manutenção? Não. É controverso, né? Não é todo paciente que precisa fazer terapia de manutenção e depende também do acesso. Então, normalmente a gente preconiza por instituir a terapia de manutenção, mas tem paciente, por exemplo, que não tolera a terapia de manutenção. A gente já teve alguns casos, né, na minha clínica e tudo bem, porque há pouco tempo atrás a gente não fazia terapia de manutenção. Então, se o paciente não tolera por evento adverso, a gente também não fica muito estressada de não estar oferecendo. Mas, normalmente, a gente tenta fazer sim. E essas linhas terapêuticas, né? Quando a gente fala, imuno, terapia-alvo, isso todo mundo fala quimioterapia em geral, mas não são quimioterápicos, né? É diferente, não é? A imunoterapia, ela é uma medicação que ela atinge um alvo específico do plasmócito, que é a célula que causa o mieloma. Então, ela vai diretamente para aquela célula. Então, isso que é o que a gente chama de imunoterapia. E é muito interessante, porque diferente da quimioterapia, claro que tem os seus efeitos colaterais, mas a quimioterapia, ela tem efeitos colaterais que atingem outros sistemas. E a imunoterapia vai direto lá. Então, fica um efeito colateral da medicação, mas é uma coisa mais direcionada. Você acha que é mais gerenciável, é mais fácil lidar com os efeitos de uma terapia, numa imunoterapia, né, do que uma quimioterapia? Porque a quimioterapia a gente ouvia antes que ela pegava a célula doente e pegava as boas também, levava tudo embora junto, né? Exatamente. São efeitos colaterais diferentes. Não é mais fácil ou mais difícil, é diferente. São diferentes. São diferentes. E o transplante continua sendo importante. Eu acho que a gente já fez até um episódio sobre isso, mas a gente sempre tem que frisar que o transplante ainda está como as primeiras opções de tratamento. Sim, com certeza. O transplante é muito importante ainda atualmente. Então, quando o paciente faz o diagnóstico, voltando um pouquinho na linha de terapia, quando o paciente faz o diagnóstico que ele vai iniciar o primeiro tratamento, se o paciente tem condições, ele vai para o transplante. Então, o que é isso? A gente não usa tanto idade. Usa a idade também para os pacientes um pouco mais jovens.
Mas a gente usa também muita performance do paciente, o que ele tem de outras doenças. Então, a gente faz essa primeira avaliação. Se o paciente tem condições, ele vai para o transplante de medula. Então, ele faz uma indução, que é um combinado de medicações, que a gente chama de indução, para depois ele ir para o transplante. Normalmente, depois ele faz uma consolidação, que é para a gente melhorar a resposta que ele teve a esse transplante, e depois ele faz a manutenção, que o próprio nome diz, para manter a resposta. Tudo isso é uma linha de terapia, Cris. Entendi. E o paciente que não vai para o transplante, ele vai fazer por um tempo... atualmente se preconiza, na verdade, não é um tempo determinado, é por tempo contínuo, e vai fazendo a primeira linha de terapia. Até recidiva. Deixa eu te perguntar uma coisa. E se o paciente é um paciente jovem, sei lá, 40, 50 anos, enfim, que é elegível ao transplante, mas ele não quer fazer o transplante? O que ele deve evitar? Vamos dizer, caso ele fale, eu não quero. Aí passou 1 ano e meio, 2 anos, a doença evoluiu, agora eu quero. Então, como é que ele faz? O que ele deve saber para que a terapia inicial dele não atrapalhe o transplante dele depois? Então, tem algumas medicações que a gente usa que atrapalham a coleta das células para o transplante. Porque no transplante você coleta as células primeiro, depois você faz a alta dose de melfalano, que é uma quimioterapia, para você depois devolver as células do próprio paciente. Isso que é o transplante autólogo. Então, algumas medicações, por exemplo, a lenalidomida, a ciclofosfamida, elas podem atrapalhar a coleta das células. Doutora Marina, uma dúvida que os pacientes têm bastante é quanto às medicações que devem ser evitadas ao máximo antes de se fazer um transplante. Então, antigamente a gente sempre falava do Alkeran, né? Que é o medicamento que a gente sabe que destrói as células. Hoje, graças a Deus, a gente não vê mais os pacientes virem falar que estão fazendo terapia inicial com Alkeran e prednisona. Isso. Né? Mas a gente sabe que o Alkeran é o melfalano, que é a química que é usada no transplante. Mas hoje tem outras drogas, né? Então, por exemplo, a ciclofosfamida. Como é que funciona a ciclofosfamida? Então, a ciclofosfamida a gente pode usar, a gente usa inclusive na indução, sim, mas você não pode usar por um tempo muito prolongado. Então, a indução a gente faz por 4 ciclos, no máximo 6 ciclos, e depois vai para a coleta de células. E a lenalidomida? Também. 4 ciclos e depois vai para a coleta. O que a gente pode orientar, que foi sua pergunta inicial, para o paciente jovem que não quer fazer o transplante agora, quer deixar o transplante para um segundo tempo, é que ele colete as células antes. Então, a gente tem a possibilidade de coletar células, ele vai para uma terapia contínua e depois ele já tem as células caso resolva fazer o transplante mais para frente. Gente, é importante lembrar que se vocês forem fazer isso, perguntem por quanto tempo vocês podem deixar as células guardadas, porque tem diferentes tipos, não é, de conservação, de freezer, então não são todos, né? Isso tem que se informar com quem vai estocar. Então é importante vocês lembrarem, gente. Tem freezer que é 1 ano, 2 anos, então isso varia bastante, né? A gente não pode esquecer. Porque já teve casos, viu, de paciente que fez a coleta, guardou e nem tinha mais as células, não sabia. Paciente que fez isso em Brasília, podia guardar por 1 ano as células. Depois de 3 anos, ele falou, não sabia que não tinha mais células. O hospital falou, olha, a gente só guarda por 1. Então, acho que é sempre bom a gente lembrar, porque o pessoal hoje está muito ligado, doutora Marina, mudou muito. Que bom. Né? Mudou Informação muito. É sempre bom. Eu acho que sim. E a gente falando, então, voltando ali um pouquinho nessa questão que você estava falando de tratamento, quando um paciente fica, a gente está falando de termos bem genéricos, que são dúvidas que vêm ficando ao longo dos outros episódios, né? Então a gente está fazendo um tipo tiratema aqui. Quando a gente fala que o paciente fica refratário, o que isso exatamente quer dizer? O paciente que ficou refratário quer dizer exatamente que ele não está mais respondendo àquela terapia. Então, o paciente está em uso da medicação e aí os exames mostram que a doença dele está evoluindo. Então, ele não está mais respondendo àquela medicação, ele está refratário. E se a doença continua evoluindo, é sinal que ele recidivou de novo ou ele nem entrou? Isso que é uma outra dúvida que o pessoal tem. Porque eles falam, toda vez que a minha doença piora, eu estou recidivando, ou às vezes eu posso nem ter entrado em remissão, né? Aí depende de cada caso, né? O paciente pode ter atingido uma remissão e ele continua com aquela terapia e depois a doença começa a piorar. Então, ele recidivou
e está refratário àquela medicação, porque ele estava em uso da medicação e naquele momento ele está refratário àquela medicação. Quando o paciente fez um tratamento, aí ele ficou ficou em remissão. Não importa se é parcial ou se é total. Mas ele fica com o tempo e tal. Quando a doença evolui, ele pode manter o mesmo tratamento? Ou se ele ficou em remissão, vamos mudar a pergunta. Vamos ter que o paciente faz um tratamento. Aí ele fica em remissão, ele faz uma manutenção, aí a doença volta. Ele pode voltar naquele tratamento? Peraí, ele fez um tratamento e aí ele mudou para manutenção. Isso, ele ficou bem, fez um Se tratamento. ele pode fazer de novo aquele tratamento aí, anterior? Sei lá, passou 1 ano, 2 anos, a doença voltou. O médico pode voltar com o mesmo tratamento que estava antes? Não é o ideal. Não é proibido, digamos assim, você tentar novamente o mesmo tratamento. Mas o ideal é que você mude a classe de drogas que você está usando. Medicamentos. Eu não gosto de usar a palavra drogas. Droga é estranho, né? Desculpa. Mas olha, a gente teve muitas perguntas com essa dúvida. Falando, meu médico quer voltar com o mesmo tratamento, mas se a doença evoluiu, eu fazendo esse tratamento, vou voltar com ele? Né? Ou não fez é o transplante, ideal. aí quer voltar com o medicamento que fez antes do transplante, né, para indução. Então, os pacientes têm muita dúvida. Eu sei, gente, que a gente sabe da limitação que a gente tem, às vezes, no Sistema Único de Saúde. Isso. Então, muitas vezes, né? Era o que eu ia falar, exatamente. Tem que saber dividir um pouquinho. A gente tem que, infelizmente, saber a questão do acesso, né? Então, acho que isso, eu não estou falando nada que todo mundo sabe, né? Que o acesso é diferente. Então, às vezes não tem opção. Então, resta para o médico repetir, né? Mas tendo opção, não é o ideal repetir o mesmo tratamento. Bom, já que a gente falou de classe de droga e falou dessa limitação do SUS, não é melhor a gente começar a falar de pesquisa, não? Porque acho que a pesquisa é o que pode mudar muito disso que a gente está falando agora, né? Muito. Então, vamos falar de pesquisa clínica. Vamos falar de pesquisa clínica. Então, primeiro, o que é a pesquisa? Né? A pesquisa é o estudo de novos tratamentos, né? Então, a medicação começa a ser estudada lá no laboratório, tá? E depois, quando ela chega pra gente, pros hematos que fazem pesquisa, normalmente o que a gente tem de pesquisa é comparativo, tá? Sim. É o que a gente mais faz no Brasil. Então, é um tratamento estabelecido já versus um tratamento novo. Como no Brasil tem algumas medicações que a gente ainda não tem acesso, às vezes o legal da pesquisa é que esses 2 grupos de medicações vão ser medicações que a gente não tem acesso no Brasil. Então, o paciente que quer participar de pesquisa, ele vai participar de um sorteio, depois que ele entra na pesquisa, para saber qual é o grupo de medicações que ele vai receber. E tem alguns casos que qualquer um dos 2 grupos que ele caia vai estar... Já maravilhoso. Ele não ia ter acesso. Então, isso é muito legal da pesquisa, dá a oportunidade das pessoas usarem medicações que a gente não tem aqui. E aqui no Brasil, se faz pesquisa com placebo ou não? Não. É isso que é uma coisa legal, gente. Porque muita, né? Eu não sou rato de pesquisa, não sou... Isso, gente, isso mudou. Isso é coisa do outro século. Não, é assim, o paciente que ele precisa fazer o tratamento de mieloma, ele não pode cair num grupo que só tem placebo. Isso não é ético. Então, isso não é permitido. O que pode ocorrer, às vezes, você tem 3 medicações de um lado, de um grupo, e 3 medicações do outro. Então, o que pode acontecer 2 medicações de um lado mais um placebo, ou seja, o paciente vai estar recebendo tratamento mais um placebo versus 2 medicações do lado mais uma medicação nova. Então, na verdade, o placebo é só para ficar 3 e 3, né? Isso pode ocorrer. Né? Por exemplo. Mas o medicamento, o tratamento vai ser um tratamento sempre bom. Mas o paciente vai estar fazendo tratamento. Um tratamento bom. Bom, não existe a possibilidade do paciente que precisa, que tem indicação de retratar, usar só um placebo. Isso não é ético. E o paciente, quando participa de uma pesquisa, de um estudo clínico, ele sabe em qual braço que ele está? Ele sabe qual droga ele está recebendo? Sim, normalmente sim. Sabe.
Tem os tipos de estudo, né? Que a gente fala que é duplo cego, quando o médico também não sabe qual a medicação que o paciente está recebendo, mas a grande maioria, todos os estudos que a gente está participando hoje em dia, o paciente, o médico, o farmacêutico, todo mundo sabe o que está recebendo. Uhum. Qual é a diferença nas diferentes fases de estudo? Então, o pré-clínico, a gente sabe, aí vai para fase 1, fase 2, fase 3, depois vem o acesso expandido. O que é fase 1? Fase 1, normalmente, a medicação está sendo testada em humanos, num pequeno grupo de pessoas, tá? E vai ver se a medicação é segura. Uhum. Então, isso é uma fase 1, praticamente não temos no Brasil. Temos agora um estudo, fase 1, fase 2, mas praticamente é em menor quantidade. Então, a fase 2 já vai ampliar para um número maior de pacientes e vai ver dose da medicação, qual a dose ideal, vai continuar avaliando a segurança, toxicidade, ou seja, efeitos colaterais da medicação. Então, isso é a fase 2. E a fase 3 já vai para o comparativo, que é o que eu expliquei, que é a maioria dos estudos. Então, vai comparar qual desses 2 tratamentos que é melhor. E o paciente não precisa ficar preocupado quando ele entra no estudo. Mas eu queria cair nesse grupo, eu queria cair nesse. Porque se os grupos estão sendo comparados, é porque a gente não sabe qual é o melhor, Cris. Então, é para isso que está sendo feito o estudo. Uhum. Então, às vezes o paciente tem essa preocupação também, né? Eu não quero cair em tal grupo, em tal braço. É braço que a gente chama. Não quero cair em tal braço, mas a verdade é que a gente não sabe ainda qual é o melhor, né? Por isso está sendo comparado. E para participar do estudo, o paciente tem critérios de elegibilidade, né? Que vão fazer com que ele possa participar, e critérios de exclusão, não é isso? Isso. Vão fazer com que ele não... Então, são coisas assim, separadas, né? Isso. Para cada estudo, tem uma série de critérios, tanto de inclusão, para a gente colocar o paciente no estudo, como exclusão, ou seja, se o paciente tiver aquele critério, ele não pode participar do estudo. Uhum. Então, como é que funciona na prática? A gente convida o médico do paciente, ou o próprio paciente pode entrar em contato com o centro de pesquisa. O médico tem que mandar um relatório para a gente vai fazer uma pré-triagem para ver se aquele paciente tem os critérios mínimos para entrar no estudo. Uhum. Então, a gente convida o paciente para uma consulta, conversa com o paciente sobre o estudo. Se ele quiser, a gente entrega um termo, que é um termo de consentimento, que vai falar tudo sobre o estudo naquele termo. Uhum. Ele assinando o termo, ele vai coletar os exames do estudo, que tudo é feito dentro do estudo. Nesses exames vão ser avaliados os critérios. Entendi. Então, só depois de coletar os exames, a gente vai ter certeza absoluta se ele tem os critérios. Claro que com os exames prévios, a gente já vai ter uma ideia. Tem alguns pacientes que nessa pré-consulta, nessa pré-triagem, a gente já sabe que não podem participar por um motivo ou outro. Às vezes a gente vê, paciente tem que ter tido 2 linhas de tratamento, paciente. Então, às vezes, até o próprio paciente, né? A gente quer muito divulgar agora, em 2020, esse ano agora, nós estamos em 2023, divulgar isso tudo. Eu acho ótimo, Cris. Né? Eu acho ótimo. A gente tem, às vezes, pacientes que ligam pra gente pra saber, que acham a gente na internet, que conhecem a doutora Vânia. Né? E eles mesmos ligam para saber se tem estudo. E a gente fala, manda um relatório do seu médico. E uma coisa importante de se dizer, para o paciente entrar no estudo, ele tem que ter indicação de tratamento. Lógico. Porque às vezes acontece, o paciente tá fazendo um tratamento, tá indo bem no tratamento, liga para saber, mas não tem algum estudo para mim? Não, quer mudar. Se você tá bem no seu tratamento, você continua no seu tratamento. Você tem que ter indicação de trocar o tratamento para você entrar no estudo. E como é que o Brasil está em estudo clínico? Tem bastante estudo de mieloma? Muito. O Brasil está muito bem, Cris. Que bom. Está muito bem. A gente está sendo cada vez convidado mais. A gente, inclusive, teve um estudo que a gente foi o centro que mais recrutou do mundo. Não sei se você sabia disso. Não. A gente teve um estudo que a gente recrutou muitos pacientes. Esse estudo, felizmente, podiam entrar pacientes do SUS, do Sistema Único de Saúde. A gente conseguiu colocar bastante pacientes e a gente fica muito alegre, né?
de poder fornecer esse tratamento. Então, o Brasil está muito bem. Depois desse estudo, assim, que teve um recrutamento alto, aí eles acabam mandando mais estudos para o país, né? Porque sabe que a gente consegue incluir. Então, o Brasil está super bem. Gente, vou falar para vocês aí, fiquem ligados, porque esse ano a gente vai falar muito de estudo clínico com vocês, de pesquisa com vocês. E a gente vai estar disponibilizando para vocês todos os estudos de mieloma que vão estar abertos, como a gente fez com o CAR-T. E em 2022, a gente juntou os 3 centros, né, do Brasil que estavam abrindo a pesquisa para o CAR-T mieloma e conseguimos que alguns pacientes fossem incluídos. Mas é esse tipo de informação, gente, que vai fazer com que a gente consiga mudar ainda mais o panorama da pesquisa clínica no Brasil, né? A gente tem aí muitos estudos recordistas de inclusão para que a gente possa ter mais. E o legal, gente, é que quando a gente tem pesquisa no medicamento aqui, é mais fácil o registro dele, né? Isso ajuda muito, não ajuda, doutora Maria? Ajuda, com certeza, porque foi feito no país, né? Já, né? E é uma coisa totalmente regulamentada. Então, é importante dizer isso para os pacientes também que têm medo de participar de estudo. Realmente, teve uma época que o estudo não era regulamentado, Cris. E aí era uma coisa que não era legal. Né? Depois desse período, que foi lá na Segunda Guerra, então faz muito tempo, é totalmente regular. Não é da minha época, com certeza. Nem a minha. É totalmente regulamentado, tem comitê de ética, que o estudo tem que ser aprovado, e o estudo ele é constantemente fiscalizado. Então é uma coisa muito séria mesmo. Não há risco. Perfeito. E tem mais alguma coisa que você quer falar para a gente sobre a pesquisa, sobre a importância dela? O médico, eu tenho uma pergunta. Depois que vamos dizer que o paciente vem para uma pesquisa, ele é aceito, né, para um estudo clínico, a gente sempre fala estudo. Aí ele começa e aí a doença evolui. Ele está lá no estudo da nova droga. Como que funciona? Isso é uma coisa muito importante, Cris. Que bom que você fez essa pergunta. O paciente pode vir de outro centro para o nosso centro para realizar a pesquisa. Normalmente vem de outro centro, né? Então, quando o paciente está na pesquisa e ele não está mais respondendo à medicação, quer dizer que ele está refratário àquela medicação. Ou seja, como a gente comentou no começo, ele tem que trocar de terapia. Não adianta ele querer ficar no estudo. Então, o que a gente faz? Entra em contato com o médico que encaminhou o paciente para a gente, escreve um relatório e o paciente ele tem que voltar para o serviço de origem. Aí eu vou perguntar outra coisa para você. Agora, a pergunta é chata. Né? Ai, meu Deus, não me deixa com medo. O paciente está lá no estudo de uma nova droga. Então, tem 2 braços, né? Então, vamos dizer que ele caiu no braço de um tratamento que seja muito bom, maravilhoso, que já está aprovado no Brasil, e no outro braço é o braço da nova droga, certo? Ele sabe que ele está no estudo e ele está no estudo daquela combinação que já existe, tá? Tudo bem, ele nunca fez o tratamento, ele está todo feliz. A doença evolui. Existe a possibilidade dele ser colocado no outro braço onde tem a droga nova para ver? Ou não? Depende do estudo, Cris. A pergunta é chata, eu sei, mas é que a gente só responde a pergunta isso. É chata e a resposta é verdadeira. Depende do estudo. Isso é o que a gente chama de crossover. O paciente poder cruzar para o outro braço. Então, gente, perguntem. O estudo que eu quero participar tem crossover? Normalmente os estudos que estão abertos agora que a gente está participando não tem. Não tem? A gente pode fazer um movimento. Quero crossover. Não, porque você sabe que os pacientes vêm com essa dúvida, né? Ele fala, pô, mas isso não der certo, né? Mas eu acho que, gente, se você topou entrar porque achou que os 2 tratamentos, né, as 2 opções são bacanas, né? Isso pode acontecer. E tem outra vantagem, Cris. Não é só a vantagem da medicação que está sendo usada. O paciente, quando ele está no estudo, a gente sabe, tem milhares de laboratórios em São Paulo, no Brasil. O paciente, quando ele está no estudo, ele vai ser monitorado num laboratório padronizado. Então, os exames dele vão normalmente para os Estados Unidos, vão para fora. Ele vai ter acesso, às vezes, a alguns laboratórios que ele não tem acesso, no SUS, no próprio convênio. Então, tem também a vantagem da monitorização, não só da medicação. E aí, o paciente está lá no estudo, vamos dizer que está indo bem e tal, o estudo termina, ele está respondendo a medicação. O que acontece? O estudo vai terminar. Se o médico que está acompanhando ele achar que ele está tendo benefício, a gente pede para a indústria fornecer a medicação. Eles são obrigados a fornecer? Eles são. Atualmente, eu tenho 3 pacientes nessa situação.
Eles estavam em estudo com a gente, muito bem, obrigada. O estudo acabou, o paciente estava bem, então agora eles vão com a gente com a medicação que é fornecida e continuam em acompanhamento, muito bem, obrigada. Isso é importante, né? É muito legal. Isso é importante. Sim, com certeza. Quando o estudo acaba, o paciente não está indo bem, não fica abandonado, não. Ele tem essa garantia. E o que é a última fase do estudo? O que é o acesso expandido? O acesso expandido é um projeto que a indústria faz quando o medicamento está para ser aprovado. Então, a medicação já está quase aprovada no país. Então, eles fazem o acesso expandido, que é o fornecimento da medicação para aquele paciente. Antes de estar aprovado, é isso? Antes de estar aprovado. Depois que tiver aprovado, acabou o acesso expandido. E a gente vai ter muito estudo bom aí aberto para mieloma em 2023? Muito. Já está começando. Já? Muitos estudos bons. Muito. Tá. Já tem coisa aberta recrutando? Tem coisa aberta recrutando. Gente, lição de casa. Hoje é dia... Que dia é hoje? Dia 19? Hoje 19. Hoje é dia 19 de janeiro. Amanhã é dia 20. Eu vou ligar lá na Clínica São Germano e vou pegar todos os estudos que estão abertos. Vou ver onde mais tem estudo aberto e a gente vai fazer uma live só de estudo para vocês. Ótimo. Vamos? Ela tá falando que vocês estão de prova. 19 de janeiro, a doutora Marina Rossato tá falando que vai voltar, hein? Não, vamos fazer sim, que eu acho que é super importante. Eu venho, Cris, claro. Né? E a gente está melhorando bastante. Eu acho que isso que é importante, né? O paciente está tendo mais acesso, né? É importante o paciente saber. Se a gente fizer uma live só sobre estudo, aí eles vão entender melhor, né? O que é o critério de inclusão. Aí faz live, não precisa nem fazer podcast, faz live. Que aí vocês podem entrar podem entrar ao vivo. Perfeito. Pode ser. Ela se comprometeu com uma live, vocês estão ouvindo, hein? É mais difícil ainda. Doutora Marina, obrigada pela sua participação. Tem um recado que você quer deixar para o pessoal? Olha naquela câmera ali, fala para eles. Uma coisa muito importante que eu queria dizer para os pacientes é estudem. Informação é poder. Então, quando vocês estão bem informados, isso é tudo. Eu acho que isso é a coisa mais importante para vocês. Vocês vão saber, ver os seus próprios exames. Às vezes tem algum efeito colateral de medicação que vocês têm que estar cientes. Então, estudem. Eu acho que isso é muito importante. Obrigada, doutora Marina. Imagina, até a próxima. Obrigada a você, Cris. Tchau, tchau.